Bom dia, a paz do Senhor Jesus para todos aí que estão aí sintonizados, ligadinho, né? Na nossa programação, nós vamos hoje falar de um assunto bastante polêmico, um assunto que todos, né, querem ouvir. Nós estamos começando o nosso programa, programa Rompendo Todas as Barreiras. Deus abençoe a todos os ouvintes, todos que estão aí ligadinhos, sintonizados aí na nossa programação. Que Deus possa continuar abençoando você, sua família, todos aí que estão prestando atenção. Meus queridos e amados irmãos, nós vamos começar com uma oração. Oramos a Deus para que Deus abençoe. Amantíssimo eterno Deus, eterno Pai, meu Deus, pedimos nesta manhã, Senhor, que Tu venha abençoar, Senhor, a cada lar, a cada família, a cada vida, Senhor, que estão do outro lado. Pessoas que estão precisando, Senhor, deste momento de oração. Pessoas que estão, Senhor, precisando de uma ajuda. Senhor Jesus, querido ó Pai Celestial, que o Senhor possa ir ao encontro dessas vidas, alegrando, confortando, Senhor. Pessoas que estão em depressão, em angústia, em aflição. Pessoas que estão, Senhor, passando por momentos de tristeza, meu Deus. Ajude essas vidas da vitória, conforte esse coração, aumenta a fé de cada um, renovando as forças, visitando as famílias. Deus, eu te apresento nas tuas mãos, Senhor. Da vitória pelo teu poder, pela tua graça. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Maravilha. Bendito seja o nome do Santo Senhor. Meus queridos e amados irmãos, hoje, nesta manhã, nós queremos falar a respeito sobre Jesus. Nós estávamos falando esses dias sobre a cristologia, né? Cristologia é onde estuda-se a pessoa de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, observando aqui que Jesus, no passado, né, na época antes de Cristo, e na Terra, ele era apresentado no Velho Testamento, né, mas ele não se manifestava como homem, né? É o tipo da teofania, né? Teofania. Ele se apresentava, mas não falava que era ele, né? Ele não se manifestava como Jesus, né? E nós vemos aqui, meus queridos e amados irmãos, que muitos heróis no passado, eles morreram na esperança de encontrar-se com o Messias. Porque Jesus, a Bíblia diz que ele foi uma profecia proferido e profetizado sobre a sua vinda, sobre que ele viria, né? E nós observando esta vinda de Cristo, essas profecias que foram profetizadas por profeta Isaías, profeta Amós, outros profetas que profetizaram a vinda do Messias, nós vemos aqui que muitos heróis morreram na esperança, né? Morreram e não viram o Mestre, o Messias, né? E eles travaram, né, um diálogo com ele que marcou a história relacionada com a sua própria vida, né? Alguns morreram na esperança de o Mestre voltar, alguns foram pendurados de cabeça para baixo, né, nos martírios. Nós vemos as mortes dos apóstolos, alguns que morreram por amor ao Evangelho, mas eles ficaram nas esperanças de o Mestre voltar. Alguns não conseguiram contemplar essa vinda dele, mas foi encontrado com o Mestre, né? E nós vemos aqui, irmãos, hoje a conversa continua e dura toda a eternidade. Quer dizer que a conversa, essa esperança, ela está durando. E aí, qual o nome que estamos esperando, né? Qual o nome, qual é o seu nome, né? Aí nós vemos aqui que Noé, ele estava esperando a grande arca da salvação. Noé ficou esperando. Abraão estava esperando aquele cujo ouviu a voz que me chama. E o sacerdote de eterno, segunda ordem, sem precedente de Melquisedeque. Esse era Moisés. Isaac, ele estava aguardando o Cordeiro de Deus que proverá para o sacrifício. Nós vemos que Jacó esperava a escada de ligação entre o céu e a terra. Foi ali que ele teve um encontro com Deus, né? Há momentos que marcaram que as pessoas tiveram um encontro com Deus, esses momentos que eles falaram, não, a partir de agora eu vou esperar o Mestre. José, ele esperou
aquele que será vendido por moedas como eu fui, né? José foi vendido, era um sonhador. Miriam, estou esperando aquele que abriu o mar vermelho. Miriam, quando viu aquele mar vermelho, se alegrou, né? E foi aquele encontro que ela teve com Jesus. Cada um teve um encontro e ele começou a esperar a partir dali. Josué espera o grande comandante da batalha do Senhor. Caleb espera o conquistador das montanhas, o vencedor do gigante. Gideão, ele espera aquele que chamou o lugar, que me esperou embaixo do carvalho. Samuel esperou aquele que chamou pelo nome quando eu tinha 3 anos de idade. Davi está esperando o bom pastor que será morto. Salomão está esperando o grande mestre da sabedoria. Elias aguarda o Senhor na carruagem de fogo. Eliseu, estou esperando aquele que abriu o rio Jordão. Isaías aguarda o Emanuel, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Jeremias aguarda o bálsamo de Gileade. Daniel espera aquele que fechou a boca dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego está esperando o 4º homem que surgiu na fornalha de fogo ardente. Ezequiel aguarda o restaurador da casa de Israel. Amós espera o prumo da casa do Senhor. Neemias espera o restaurador da cidade de Jerusalém. Esdras está esperando aquele que será lançado para os pés, a luz para o caminho. Joel está esperando aquele que enviará o Espírito Santo sobre toda a carne. Então nós vemos aqui que a maioria dos apóstolos estava esperando o Senhor Jesus, né? E nós podemos observar, meus queridos e amados irmãos, que a Bíblia chega a nos dizer que quando Jesus ele morreu, ele desceu às partes mais profundas da terra, né? Com certeza ele foi tirar cativos que estavam em cativeiro, aqueles que estavam presos, aprisionados, né? Ele foi ali tirar aqueles cativos que estavam aprisionados. Eu creio que ele foi chamar Abraão, foi chamar Noé, foi chamar Isaac, foi chamar Jacó. Então, aqui fala a respeito da cristologia, né? É uma doutrina a respeito de Jesus. E é muito importante isso aí. Por quê? Porque se dá, né, aos nomes do Senhor Jesus e a sua vinda, né? Porque nós sabemos que antigamente, meus irmãos, o povo pediu um rei, pediu um sacerdote, né? E naquela época Jesus levantou muitos sacerdotes, levantou muitos juízes na terra, né? E nós vemos que quem era o sacerdote naquela época? O sacerdote era um ministro que investia da autoridade, né? Ele tinha autoridade diante de divindade, a exercer o favor de um povo, servia de mediador entre Deus e o homem. O sacerdote ele tinha um poder e uma autoridade, né, diante da divindade de interceder. Ele intercedia pelo povo. Ele era o que servia entre Deus e os homens. Ele era o que conversava com Deus, que tinha contato com Deus, né? Esse é o sacerdote. O sacerdote só poderia tomar uma mulher que fosse da sua própria nação. Naquela época, um sacerdote, uma pessoa que era sacerdote, ele só podia casar-se com uma mulher que era da sua própria nação. Uma mulher que era da sua própria pátria, que era da sua família, ali que foi criado, ali junto com eles. Isso era o sacerdote naquela época, né? E as virgens ou viúva não podia ser repudiada, cuja genealogia mediasse com o sacerdote, pois ele estava sujeito às leis do sacerdote. Nós vemos Levítico 21, se você quiser, depois você dá uma lida lá, Levítico 21. Deus desejava tornar a nação de Israel como um reino sacerdotal, Êxodo 19:6, mas falhando escolheu a família de Arão para ser a família de sacerdote que perpetuou, Êxodo 21. Nós vemos as escolhas do sacerdote, até a família de Arão, né? Nós vemos que Arão, da tribo de Levi, foi o primeiro sumo sacerdote. Arão foi o primeiro sumo sacerdote. Ele foi chamado por Deus, né? Ele foi vestido santo para a glória do ornamento. Ele teve uns vestidos santos, né, para a glória do ornamento. Ele foi purificado, ele foi coroado, ele foi ungido e santificado, ele foi submisso à consagração
e ele foi cingido. Por isso que nós temos que ter uma preocupação em muito a unção das pessoas. Quando fala-se levantar um sacerdote, levantar um bispo, levantar um pastor na igreja, a preocupação é ver se ele tem chamada por Deus. Primeira coisa, o homem para ser ungido, ele primeiro tem que ter chamada de Deus. Ele tem que ser escolhido, tem que ter chamado de Deus. E depois, ele tem que se vestir, ele tem que se vestido como vestido santo para a glória do ornamento. O que é vestido santo? Ele tem que ser santificado, né? Ele tem que ser diferente, ser separado, uma pessoa separada, porque ele vai falar com Deus. E Deus não fala com pessoas que muitas vezes está embaraçado com as coisas deste mundo. Ainda está focado nas coisas deste mundo. Jesus, quando veio fazer o sacerdócio aqui na terra, ele veio fazer o sacerdócio aqui na terra, o que ele fez, Jesus? Jesus, ele cumpriu todas as etapas, né, do Pai. Todas as etapas, ele curou, ele batizou no Rio Jordão, ele deu exemplo, né? Ele consagrou 40 dias e 40 noites, né? Jesus, ele curou muitas enfermidades, orou, pregou o Evangelho, não cessou de pregar o Evangelho, mostrou a vida digna de um sacerdote, Então preste bem atenção, conduziu o povo, levou o povo, transmitiu para o povo esperança, transmitiu confiança para o povo, porque um pastor, um obreiro, que não transmite confiança para o seu povo, para as pessoas, ele não serve para ser um pastor. Porque as pessoas não confiam nem nele, como ele vai transmitir alguma coisa de Deus? Porque se ele não passa confiança para as pessoas. Então, o pastor, o obreiro, o sacerdote, ele tem que passar confiança, ele tem que saber transmitir o recado de Deus para o povo. Isso é muito importante. Jesus, a sua missão, ele cumpriu, né? O apóstolo Paulo também foi um sacerdote. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele transmitiu tanto que ele chegou a dizer que acabou a carreira, acabei minha carreira, guardei a fé, né? Quer dizer, quando ele foi partir, antes dele morrer, ele chegou a dizer que ele guardou a carreira, acabou a fé. Então isso que é importante na vida do ser humano. Amém? Quero mandar a paz do Senhor Jesus para todos aí que estão ouvindo a gente aí. Todos em geral aí, que Deus possa abençoar. Um forte abraço para você. Continue ligadinho aí, sintonizado, né? Esse programa vai ao ar todas as manhãs, né? E tem muito estudo, muita coisa boa. A gente vai falando algumas coisas. Hoje nós estamos falando de um pouco de cristologia, de sacerdote. A gente acaba entrando vários assuntos relacionados à pessoa de Jesus, né? Seu ministério, né? Outras pessoas que fizeram um papel também de sacerdote, que foi o papel que Jesus fez, né? E assim por diante. Nós vamos dando continuidade aí, vamos aprendendo. Você pode tirar suas dúvidas, compartilhe esse vídeo aí, compartilhe essa programação, né? E que Deus possa abrir a mente minha, a sua, nossas mentes, para cada dia, cada momento, nós ter mais esclarecimento da palavra de Deus, do amor de Deus, e as bênçãos vai ser grandes sobre as nossas vidas. Amém? Qual era a função do sacerdote? O sacerdote, ele estava sujeito às leis especiais para ministrar. Quer dizer que o sacerdote, ele tinha uma lei, ele estava sujeito àquela lei, ele tinha que ministrar aquilo que estava em cima da lei. Quer dizer que naquela época existia uma ordenança, né? Tanto que tinha a tábua dos 10 mandamentos, né? Tinha a lei tinha que ser cumprida a regra, tinha que ser cumprida a risca, né? A risca. Né? Hoje em dia tem ministério, tem igreja por aí que tem as suas doutrinas, né? Hoje se chama doutrina. Leis não é leis mais, mas sim doutrinas. E tem muitas igrejas por aí que tem suas doutrinas, né? E eu acho interessante essa parte aí, porque falando sobre leis, sobre doutrina, eu sou do tipo de uma pessoa que, se você está numa igreja, e aquela igreja, ela tem um certo tipo de regra, né? O seu pastor colocou, olha, aqui nessa igreja
não é permitido isso, não é permitido aquilo. Existe uma regra, existe uma lei ali. Foi ordenado, aquele pastor ele foi chamado por Deus, ele preparou aquele ministério, aquela igreja, e ele colocou regras na igreja, né? O que deve, o que não deve, né? E assim por diante. Eu acho um absurdo pessoas que entram naquela denominação, naquela igreja, e só existe uma igreja, não existe duas, três, quatro, né? Existe só uma. A de Cristo, né? Que vai subir, existe só uma. Que vai ficar, existe várias. Existem outras, né? Mas a que vai subir, só uma. Então, meus queridos e amados irmãos, nós sabemos que se o pastor ele colocou aquelas regras, eu acho que a pessoa que se filtra nesta congregação para congregar, eu acho que não tem a melhor coisa do que ela obedecer o seu pastor, obedecer a sua direção. Por quê? Porque se ele entrou, ele estava sabendo que aquela igreja tinha aquela regra, tinha aquele costume. Então eu acho, se ele está ali, se ela está ali, nada melhor do que ela obedecer o seu pastor, obedecer a sua regra, obedecer a sua doutrina da sua igreja, né? Se você não está contente com a regra da sua igreja, né? Aí é outra coisa, né? Mas você, quando entrou, a igreja já estava formada, a igreja já estava constituída, a igreja já tinha membros, a igreja já tinha seu alicerce, né? Então, nós que estamos dentro do ministério, estamos debaixo de um pastor, debaixo de um sacerdote, de uma graça, de um líder, nós temos que ter aquela regra. A Bíblia vai falar assim, crê nos profetas e prosperarei, né? Crê nos seus profetas e prosperarei. Como você vai prosperar se você não está crendo no que o profeta está dizendo? Está tendo controvérsia. Então é muito difícil isso aí. Nós temos que, para ser abençoado por Deus, nós temos que obedecer, ter obediência. Obedecer ao nosso líder, obedecer à pessoa que está na direção, né? Se ele ensinou errado, ele vai ter com Deus, é um problema dele, né? O importante é você, diante de Deus, ter uma consciência limpa que você está fazendo certo. Quem vai te julgar é Deus. A Bíblia fala que Deus é o nosso advogado. Deus julga nossas causas. Então ele vai julgar a sua causa. Amém? Então é isso aí. Então eu estava sujeito às leis especiais para ministrar. Suas obrigações eram 3 categorias. Primeiro, ele ministrava no santuário perante o Senhor. Ele tinha que ministrar no santuário perante o Senhor. Segundo, ele tinha que ensinar o povo a guardar a lei de Deus. Ele tinha 3 tarefas, né? Ele estava sujeito a essas 3 leis especiais para ministrar. E tornar conhecimento da vontade divina, consultando Urim e Trimim, né? Quer dizer que ele se tornava conhecimento da vontade divina. Então ele tinha 3... ele estava sujeito a 3 categorias. E essas 3 categorias que nós vimos. O Urim, Trimim, a luz perfeita, era o nome de um ou mais objetos pentecostais ou racionais do juízo que o sacerdote trazia ao peito quando apresentava ao Senhor. Era para consultar a vontade de Deus em casos difíceis de intérprete do povo. Amém? Qual era a vestimenta sacerdotal? A vestimenta especial do sacerdote era usada quando desempenhava função privativa, exceto no dia da expiação, em que a punha ao lado para entrar no Santo do Santo. Olha aí, eles tinham uma vestimenta especial. Eu acho engraçado, falando a respeito de vestimenta, quando nós estamos falando sobre a pessoa de Jesus, nós sabemos que Jesus ele não tinha ele entrava, ele tinha um manto, né? Muitos dizem que era um manto que ele tinha, que ele andava sobre a terra. Mas nós vemos um sacerdote aqui, que ele tinha uma vestimenta especial quando era desempenhado uma função privativa. Quando era uma função que ele ia desempenhar, tinha uma vestimenta. Tem muitos pastores por aí, desculpe-me,
aos pastores, aos presbíteros, aos sacerdotes. Eu acho que o altar do Senhor, apesar que eu já também eu já fiz isso, mas foi quando fui fazer oração, eu acho que o altar do Senhor é uma coisa muito santa. Eu acho que vale a pena a gente se arrumar a se apresentar diante do altar do Senhor, porque você vai ser um porta-voz, você vai ser um espelho para aquelas pessoas que estão te olhando. Agora, se você estiver todo tranquilo, não estiver com uma vestimenta legal, né? Tem pessoas que falam assim, para que se arrumar, para que se apresentar bonito, né? Tem pessoas aí que parecem um doutor, né? Tem pessoas, já ouvi falar isso aí, pessoas que parecem um doutor. Mas a função que ele escolheu, Deus chamou ele como sacerdote, como pastor, como presbítero. Nada melhor do que ele vestir com um paletó, com um terno, com uma gravata, né? Com uma roupa bela para se vestir, para se portar. Porque nós observamos, meus queridos irmãos, que os sacerdotes naquela época eles tinham um vestimento especial para entrar no templo, né? Para desempenhar suas funções. E por que hoje nós não podemos ter um vestimento especial, igual vários crentes usam, vários obreiros usam, várias pessoas da casa do Senhor usam esse vestimento, né? Não é que quando a pessoa vai casar, eu já vi muitas pessoas quando vai casar, quando vai se encontrar com o padre, com o juiz ou com o pastor para fazer um casamento, eles vestem as melhores roupas que tem, porque na igreja a gente tem que ficar com as vestimentas diferentes, né? Então, examina isso aí, faz uma análise, né? Não é a crítica, não é nada, mas faz uma análise dessa comparação aí, que é muito importante. Ó, a cerimônia da consagração do sumo sacerdote achava-se descrita em Êxodo 29. O sumo sacerdote era diferenciado de outros pela expressão ungido, né? Ele era separado, porque ele era ungido, né? E também havia distinção do modo de unção deles. Ele estava na quantidade de óleo derramado, isto é, né? Então ele era um povo, ele era até a unção dele era diferente, por causa que ele era derramado mais óleo sobre a sua cabeça. Então isso aí nós estamos falando sobre o sacerdote, sobre a pessoa de Jesus também, né? E usar a casa de Deus para vender. Nós vemos que a Bíblia fala que Jesus, quando chegou, estava vendendo, os homens estavam vendendo naquele templo, ele pegou e tirou todos aqueles cambiadores que estavam vendendo dentro da igreja, dentro do templo. Então nós temos que tomar muito cuidado com a casa do Senhor, porque a casa do Senhor não é comércio de vendas, né? Tudo bem, há uma cantina que existe lá fora, né? Mas o pessoal estava confundindo as coisas dentro da casa de Deus, né? Estava confundindo as coisas. Eu não digo você passar, que hoje em dia tem aqueles negócios, você está passando algo para ajudar a obra do Senhor, igual tem cantores, tem pregadores hoje que vendem o seu CD. É totalmente diferente. Naquela época lá eles estavam colocando, como fosse aquela trocatina, casa de rolo, né? Casa de troca. Eles colocaram um monte de coisa, tiraram os bancos, tiraram tudo, colocaram tudo lá, aquelas gaiolas, aqueles passarinhos, aqueles gado, que antigamente vendia passarinho, vendia gado, trocava, fazia troca, né? Aí estava tudo fazendo a casa do Senhor, daquele, tiraram o povo, não estava pregando o evangelho, estava fazendo só comércio, só venda. Então isso, a diferença não é que o povo estava vendendo CD, é totalmente diferente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Entendeu? Então é isso aí, meus queridos e amados irmãos. Hoje nós falamos um pouquinho sobre a respeito do sacerdote, falamos a respeito de Cristo, né? Falamos a respeito de Cristo. E sobre a pessoa de Jesus, né? Sobre a pessoa de Jesus. Nós vamos falar também sobre a teofania, né? Que Jesus antigamente se apresentava, já falava que era ele. Mas isso é muito importante porque nós estamos vivendo um momento de cumprimento das profecias. Nós estamos vivendo os últimos dias de cumprimento das profecias que estavam sendo profetizadas. Os profetas profetizaram, né? Nós vemos a Bíblia se cumprindo. Isso é muito importante. Sobre leis, sobre os pastores, nós estamos falando sobre o ungido de Deus. O bispo, o pastor, ele é chamado para pregoar o evangelho, para ensinar. O presbítero ele tem sua função de ensinar, o bispo tem sua função de apacentar, de ensinar. O pastor ele já tem uma função diferente na igreja. Qual é a função do pastor? De cuidar da vida espiritual,
da ovelha, né, dos membros. O pastor que não se preocupa com a vida espiritual da sua igreja, ele não é pastor, isso não é pastor. O pastor se preocupa com a vida espiritual da sua igreja. Se a sua igreja está orando, se a sua igreja está buscando a Deus, se a sua igreja está consagrando a Deus, né? Se o seu membro, seus fiéis estão santificando a Deus, o pastor tem que se preocupar com isso. O pastor, a função do pastor é essa, se preocupar com a vida espiritual. Não deixar que a vida espiritual do membro se esfrie, se acabe. Mas ele tem que se preocupar com a vida espiritual do membro. O presbítero, o bispo, como falamos, ele já se preocupa mais em área de ensinamento, em área de aconselhamento, e essas áreas aí adiante. O diácono, ele tem muitas funções na igreja. O diácono é uma pessoa que mais trabalha na igreja, é um diácono. O diácono, ele tanto serve como para abrir a igreja, cuidar da igreja, né? Zelar pela igreja, e ter o zelo da igreja, né? Ter o zelo, o cuidador da igreja. O diácono é o cuidador da igreja. Você vê que Estevão, tem muitas pessoas, eu vi um pastor, um rapaz dizendo uma vez, e é pura verdade, tem muita gente que se preocupa com o cargo. Ah, não, quero ser o pastor da igreja. Não, tem pessoas que não querem ser o diácono da igreja. Tem pessoas que querem ser o pastor da igreja. Mas nós vemos que cada um foi designado por uma função. Lá em Efésios 4, se eu não me engano é o 4, Efésios 2 ou 4 ou 6, eu sei que está em Efésios, depois vamos dar uma procurada aqui, vamos falar sobre Efésios. Efésios, a Bíblia fala que por isso Deus deu um para apóstolo, um para doutores, pastores, evangelistas, querendo o aperfeiçoamento do santo para a obra do ministério. Esse versículo, ele se enquadra no quê? Que Jesus, ele constituiu da igreja o seu corpo de membros, de obreiros, o seu corpo de obreiro, querendo o quê? O crescimento da igreja para a obra do ministério. Então, cada um tem sua função. Se você é diácono, você não é menos favorecido do que o pastor, ou o presbítero, ou o evangelista. Não, você mesmo tem o mesmo favorecimento, só que em funções diferentes. Estevão, a Bíblia fala que ele foi apedrejado e até morreu por pregar o evangelho, mas ele era um diácono, ele foi separado de diácono, o Estevão. Mas ele acabou morrendo, mas por pregar o evangelho, como um evangelista teria morrido, né? Como Pedro morreu, né? Pedro pregou o evangelho, né? Como Paulo morreu também, pregando o evangelho. Então, meus queridos e amados irmãos, a diferença, tem muitas pessoas, e tanto naquelas épocas, os diáconos, eles ajudavam tanto. Você pode ver que eles trabalham mais de todos ainda. Então, a função de nós não devemos ter que se preocupar qual o que nós quer ser, mas se preocupar o que Deus quer que nós sejamos. Se Deus quer que você seja o diácono, você vai ser sempre o diácono. Vai ser o resto da sua vida diácono. Só que essa função você vai elaborar bem. Você vai designar bem essa função. E vai dar êxito, vai ter sucesso, vai ter crescimento. Não adianta você querer ser um pastor, se você é o diácono, e a sua função de pastor não vai ser bem sucedida. Por quê? Você não é um pastor. Você não serve para ser um pastor, você serve para ser um diácono. Ah, eu queria resolver uma função de evangelista. Ah, mas você não é evangelista. O evangelista é uma pessoa que evangeliza, uma pessoa que ganha as almas, uma pessoa que não sai da rua, uma pessoa que quer estar no meio do povo. Aonde tem gente, ele tem que estar querendo estar lá falando de Jesus, né? É uma pessoa amorosa, é uma pessoa que abraça todo mundo, é uma pessoa cativenta, é uma pessoa comunicativa, o evangelista, né? É uma pessoa que está bem com a vida, toda hora você encontra ele, está bem com a vida, está com um sorriso lá na orelha, né? Evangelista é assim, evangelista é comunicativo, sabe entrar em qualquer lugar, qualquer área ele entra, qualquer área, seja qualquer local ele consegue entrar. Por quê? Porque ele é um evangelista, né? Em todas as áreas ele consegue entrar, ele pode entrar numa área familiar, ele consegue entrar numa área de jovens, ele consegue entrar numa área de criança, ele consegue entrar
todas as áreas ele consegue entrar, porque ele foi designado a evangelizar. E para você evangelizar, você tem que evangelizar em todo lugar, né? Seja na área da família, seja na área conjugal, seja na área das crianças, dos jovens, você entra em qualquer área, você entra. E isso é para evangelizar, porque o evangelho tem que ser pregado em todos os cantos. Então o evangelista é isso, né? Já tem a missão do missionário, o missionário gosta de viajar, gosta de estar longe, nunca gosta de estar perto, né? Uma hora está aqui, outra hora está lá, fica uma semana num lugar, fica um mês no outro. O missionário anda assim. Já é a função do missionário, e ele tem aquele dom. Muitas vezes fica sem se alimentar, o missionário passa muitas vezes frito, dorme muitas vezes debaixo de uma cabana, outra hora dorme numa cama boa, outra hora, né, uma semana no local, outro mês no outro, come o que tiver para comer, outra hora come no rodízio, né? Uma hora tem dinheiro, outra hora não tem. E missionário é assim, né? Missionário é a vida do missionário. Um diácono, se ele for crescer o missionário, ele não vai aguentar. Porque o missionário muitas vezes passa decepções, tem que comer muitas vezes o cuscuz o dia todo, comendo o fubá, né? O que não tem uma comida para comer. Então o missionário ele sofre. Então se você quer ser, se você é diácono, é diácono. Se você é missionário, é missionário. Se você é evangelista, é evangelista. Se você é pastor, é pastor. Se você é presbítero, é presbítero. Cumpre a função que Deus te colocou nas tuas mãos, o encargo que Deus te deu, né? E assim nós vamos cada dia mais aprendendo com Jesus, né? E vamos tendo esse sucesso aí dessa liderança, né? Nós aprendemos que a Bíblia, ela tem suas repartições, né? Onde ela pode nos ensinar a esclarecer nossas dúvidas a respeito dos pastores, dos diáconos, dos evangelistas e da missão que Jesus vai fazer. Você sabia que Jesus ele fez uma missão aqui na Terra que muitos tentaram chegar à missão que Jesus fez? Moisés, ele teve uma comparação quase, né, balanceada ao Jesus. Moisés, ele foi criado nos egípcios, né? A Bíblia diz que que Moisés, ele deu um exemplo aqui na terra, ele trouxe ao povo, né, a sabedoria de Deus, né? Trouxe ao povo a sabedoria de Deus. E ele trazendo ao povo a sabedoria de Deus, ele passou a fazer grandes milagres, a várias transformar em cobra. Mas Jesus também, quando ele veio aqui na terra, ele deu exemplo também de Deus. E ele fez muitos milagres também, o povo começou a seguir a ele. E assim como o povo começou a seguir Moisés, Jesus também conduziu o povo, né? E a Bíblia também chega a dizer que Moisés atravessou o povo pelo Mar Vermelho, Jesus também conduziu o povo. Moisés tirou o povo do Egito, Jesus também tirou o povo do Egito, né? Tirou o povo da escravidão do faraó. Jesus também tirou o povo da escravidão de Satanás. A única diferença de Moisés e de Jesus, daqui na terra, né, de segmento como homem, Jesus como homem, não estou falando como Deus, porque se for comparar Moisés como Deus, não tem nem comparação, né? Nem se compara. Mas como homem, as suas caminhadas aqui na terra, a única diferença é que Jesus morreu por nós, né? E essa é a grande diferença, que Moisés não fez. Como homem, Moisés não fez isso, morreu por nós, né? Mas Jesus morreu por nós, graças a Deus, estamos felizes por essa vitória, que Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E hoje eu estou podendo estar aqui pregando, falando do amor de Jesus para você e dando esse ensinamento da palavra de Deus. Que Deus abençoe. Nós estamos chegando mais um final da nossa programação, que você possa ter tirado proveito de algumas falas, né, que nós podemos ter falado aqui, que você possa ter tirado algum proveito disso. Que Deus te abençoe, te ilumine, te guarde. E nosso programa vai ao ar todas as manhãs. Que você possa continuar aí, estar ligadinho, ouvindo a nossa programação. Certo? A paz do Senhor Jesus. Forte abraço. Vamos orar? Só resta alguns minutinhos. Fechemos nossos olhos. Amantíssimo eterno Deus, eterno Pai, Jesus, muito obrigado por tudo, Pai. Continua abençoando, Senhor, meu irmão, minha irmã, dando vitória ao ouvinte, Senhor, todos que estão sintonizados, ligadinho na nossa programação. Deus abençoe, leve a paz, leve o amor aos corações.
que esse programa chegue, Pai, a vidas que estão carentes, precisando de uma palavra amiga, Senhor Jesus, querido, ó Pai, de ensinamento, de um conhecimento da Tua palavra. Deus, abençoe a cada um, Senhor, e dá vitória pelo Teu poder, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Dá licença.